Salve galera, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Rui Medeiros, esse cara bonito que está aqui olhando para você. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito recorrente em vestibulares, que é um pré-requisito que você tem que ter, que é o balanceamento de equações. Mais especificamente, nós vamos falar do método das tentativas, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, Prof. Rui Medeiros e a Química das Coisas. Se você não conhece ainda o nosso Instagram, segue lá, @prof.ruiquímica. Então vamos agora, sem mais enrolações, começar a nossa aula. Vamos lá? Bem, primeira coisa, o que significa balancear uma equação? Na verdade, balancear é você acertar os chamados coeficientes. Como assim, professor? Bom, eu quero que você olhe para essa equação que está aqui, né? Esse númerozinho que vem aqui na frente, quando não tem nada, significa que vale 1. Esse númerozinho aqui recebe o nome de coeficiente ou coeficiente estequiométrico. Então, basicamente, o que é você balancear uma equação? É você acertar esses númerozinhos que vem aqui na frente, tá? De modo que a quantidade de átomos dos dois lados da equação fique igual. Então, a ideia de você balancear uma equação é igualar a quantidade de átomos de cada elemento químico na reação. Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos olhar aqui para essa reação que eu apresentei. Por aqui nós temos dois elementos químicos. Nós temos o hidrogênio e nós temos o oxigênio. Vamos olhar para os dois membros da equação, quem está antes e quem está depois da seta? Ou seja, vamos falar de reagentes e vamos falar de produtos? Vamos lá, quero falar do hidrogênio e quero falar do oxigênio. Pode ser? Primeira coisa que eu quero que você perceba, vamos fazer a contagem para ver se essa equação está balanceada. Bom, esse número que vem na frente, que é o chamado coeficiente ou coeficiente estequiométrico, ele sempre multiplica esse númerozinho que vem aqui embaixo, que a gente chama de índice. Tá? Índice ou atomicidade. Então, esse número que vem aqui na frente, que é o coeficiente, está multiplicando todo mundo que está aqui dentro. Então, quantos átomos de hidrogênio nós temos nessa substância? Bom, 2 vezes 2 nós vamos ter quanto? 4 átomos de hidrogênio, certo? 4 átomos de hidrogênio. E o oxigênio? Vamos lá? Quando a gente não põe nada, significa que vale 1. 1 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 2. Quer dizer que nós temos então aqui no primeiro membro da equação, que são os reagentes, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. É isso que a gente tem por aqui. Agora vamos ver no segundo membro? Vamos ver nos produtos? Vamos lá, o número que está aqui na frente está multiplicando esse daqui. Então vamos lá, quantos hidrogênios nós temos aqui? 2 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 4. Então, na direita nós temos 4 átomos de hidrogênio. E de oxigênio? Vamos lá. O 2 que está aqui na frente está multiplicando o oxigênio. Quando não tem nada, vale 1. 2 vezes 1 vai dar exatamente quanto? 2. Isso quer dizer que nos produtos nós temos 4 átomos de hidrogênio e temos 2 átomos de oxigênio. Moral da história, nós podemos afirmar com toda a certeza do mundo que essa equação está balanceada, já que a quantidade de átomos de um lado e do outro é exatamente a mesma. Então isso é balancear, é você tornar a quantidade de átomos de um lado e do outro igual. Agora, por que é tão importante a gente balancear uma equação? Bom, você deve ter aprendido uma coisa na química chamada Lei de Lavoisier, não é? E o que diz a Lei de Lavoisier? Ela diz que a massa de uma reação, ela sempre se conserva, sempre vai haver uma conservação de massas. Ué, e o que isso tem a ver com balanceamento? Ora, me explica uma coisa, como você acha que a massa se conserva? Raciocina comigo, se a quantidade de átomos se conserva, 4 hidrogênios no início, 4 no final. 2 oxigênios no início, 2 oxigênios no final. Você concorda que se a quantidade de átomos se conserva, é óbvio que a massa vai se conservar? Ótimo, quem percebeu isso pela primeira vez foi o John Dalton e ele conseguiu explicar a lei de Lavoisier através dessa ideia. Então, sempre que você balancear uma equação, você está agradando o Lavoisier e de quebra você também está agradando quem? Está agradando o John Dalton. Esses dois caras ficam muito felizes com você. Tá bom? Agora, o que eu vou ensinar para vocês é como você faz o método das tentativas, ou seja, como é que você balanceia uma equação através desse método. Bem, o que eu vou explicar para você aqui é o seguinte, é muito simples fazer esse balanceamento. O método das tentativas, ele consiste de 4 passos básicos aqui. E o grande segredo do sucesso para o método das tentativas é você escolher o elemento correto para começar o seu balanceamento.
Então, o grande segredo é descobrir quem deve começar esse balanceamento. Bom, para você poder escolher, você vai ter que seguir essas regrinhas daqui que você já está vendo. A primeira delas é, comece pelo elemento que se repetir em menos substâncias. Como assim, professor? Bom, deixa eu te dar um exemplo, né? Eu quero que você olhe para essa equação aqui, para a letra D de dado. Ainda não vamos balancear, mas eu quero te mostrar uma coisa. Aqui nós temos 3 elementos químicos. Temos potássio, oxigênio e hidrogênio. São os 3 elementos presentes nessa equação. Agora, o que eu quero que você perceba? O potássio, ele aparece nessa substância e aparece nessa substância. É alguém legal para você começar, porque ele só aparece em 2 substâncias. Bom, agora dá uma olhada no oxigênio. O oxigênio apareceu nessa primeira, o oxigênio apareceu nessa segunda e ele apareceu também na terceira. Então o que isso significa? Que o oxigênio não é alguém bom para você começar. Nós não vamos começar pelo oxigênio. Aí você fala, Rui, mas e o hidrogênio? Ora, o hidrogênio ele apareceu nessa e apareceu nessa substância. Então, você concorda comigo que ele é alguém legal para você começar? Então, nessa questão aqui, ou eu começo o balanceamento pelo potássio, ou eu começo o balanceamento pelo hidrogênio. E aí entra a seguinte questão. Quando houver o empate, como foi o caso que a gente acabou de ver, dê preferência àquele que possuir o maior índice. Por exemplo, eu quero que você analise comigo essa letra B de bola. Quer ver? Dá uma olhada. Aqui a gente só tem fósforo e oxigênio. O fósforo aparece nessas 2 substâncias e o oxigênio aparece nessas 2 substâncias. Até aqui um empate. Concorda? Porém, o que acontece? Ele pede para você dar preferência para aquele elemento que possuir o maior índice. O que é o maior índice? O maior índice é o maior númerozinho que aparece embaixo para você. Não é para você somar, é para você procurar o maior. Você concorda que olhando para essa equação, o maior número que apareceu foi o 5? Então, se o número maior que apareceu foi o 5, a preferência para iniciar esse balanceamento vai ser pelo elemento oxigênio. É por ele que a gente vai começar o balanceamento. E aí você tem que pensar no seguinte, uma vez que eu escolhi o elemento, agora eu vou fazer um desses 2 procedimentos aqui. O primeiro e mais comum deles é o seguinte, faça a inversão entre os índices, tornando os coeficientes da outra substância. Como assim, professor? Bom, vamos lá. Olhando para essa letra B, certo? Olhando para essa letra B. Eu falei para você que é interessante começar esse balanceamento pelo oxigênio, não é? Que tinha o maior índice. Bom, agora preste atenção. Do lado direito, o índice dele é 5. Do lado esquerdo, o índice dele é 2. O que nós vamos fazer agora? Uma inversão. Tá vendo esse 2 daqui? Ele vai passar como coeficiente para lá. Então, a gente vai colocar um 2 bem aqui na frente. Agora, tá vendo esse 5 daqui? Ele vai sofrer uma inversão passando para cá. A gente vai colocar o 5 bem aqui na frente. Aí você fala, Rui, mas espera, por que a gente faz isso? Bom, eu vou te explicar em termos de matemática básica. Você concorda comigo que a gente falou no início que o número da frente, ele multiplica quem está aqui, certo? Então, quanto que dá 5 vezes 2? Ora, 5 vezes 2 dá 10. Agora, quanto que dá 2 vezes 5? Ora, 2 vezes 5 também dá 10. Quando você faz essa inversão, o que você está fazendo, na verdade, é igualar a quantidade de átomos de um lado e do outro, ok? E agora, o que você vai fazer? O último passo, que é o quarto que está aqui, balanceie os elementos restantes por tentativas. Como assim balanceie por tentativas? É aqui que muito aluno se engana, tá? Você vai ter que fazer o seguinte, o que você já tem que entender? Você concorda que essa substância aqui e essa substância aqui, elas já estão balanceadas e que essa é a única que eu ainda não conheço. Então, você sempre vai usar as substâncias que já estão balanceadas para balancear aquela que você não conhece. Então, por exemplo, o único elemento que tem aqui em quem está faltando é o fósforo. Então, eu vou procurar a substância balanceada que já tenha fósforo. Essa daqui. Agora eu vou fazer uma contagem. Quer ver? Quantos fósforos a gente tem aqui? Vamos contar? 2 vezes 2 a gente tem 4 fósforos. Ora, se eu tenho 4 fósforos na direita, eu vou ter que ter 4 fósforos na esquerda. Bom, se você olhar para cá, já tem 4. Então, qual vai ser o valor do coeficiente que nós vamos colocar aqui? Eu vou colocar o valor 1 e assim ele fica balanceado. Facinho, não é? Quer ver? Vou fazer com você aqui agora a letra A. Vamos desde o primeiro passo. Comece pelo elemento que se repetir em menos substâncias. Menos substâncias. Vamos lá? Bom, nós temos o nitrogênio que aparece aqui e aqui. Legal, apareceu só em 2. E nós temos também o hidrogênio que apareceu aqui e aqui.
Ótimo, também só apareceu em 2. Temos aqui o empate, não é? Sempre que desse empate, nós daríamos preferência para aquele que tivesse o maior índice. Então, peraí, quem é que tem o maior índice? Considerando os números que tem aqui, você concorda que o maior índice é o 3? O 3 foi o maior que teve por aqui, então a gente vai dar preferência pro hidrogênio. Desse lado, ele tem 3 e do outro lado tem quantos? 2. O que a gente faz com esse 2? O 2 eu vou passar aqui para frente, então o 2 vem aqui para frente. E o que nós vamos fazer com esse 3? O 3 vai vir aqui para frente, não é? O 3 vem aqui para frente. Quando a gente faz isso, ó, nós temos 6 oxigênios na esquerda e temos hidrogênios na esquerda e 6 hidrogênios na direita. Agora nós vamos balancear o que está faltando. Lembra, está faltando só esse daqui. Para poder balancear ele, eu vou pensar assim, aqui tem nitrogênio. Eu vou procurar a substância que já tem o nitrogênio balanceada, que no caso é essa que está aqui. Aqui já tem o nitrogênio balanceado. Quantos nitrogênios nós temos aqui? Ora, nós temos 2. Então, o que nós vamos ter que pensar? Se eu tenho 2 na direita, vai ter que ter 2 na esquerda. Quantos nós já temos aqui? 2. Portanto, o número que nós vamos colocar aqui na frente vai ser qual? O número 1. Porque 1 vezes 2 basicamente vai dar 2. Fácil demais, não é? Vamos para a letra C? Ó, eu vou ensinar para você a letra C. Vamos lá? Primeiro passo, comece pelo elemento que se repetir em menos substâncias. Bom, o manganês aparece nessa e nessa. Legal, apareceu em 2. O oxigênio aparece nessa e nessa. Legal também, só apareceu em 2. Então, ó, deu empate. Quando desse empate, nós daríamos preferência para quem tivesse o maior índice. O maior índice que eu estou achando aqui é o índice 4. Esse é o maior de todos. Então, o que a gente aprendeu? Ó, nós aprendemos o seguinte, desse lado é 4, do outro lado é 2. O que nós vamos fazer aqui? Uma inversão. O 2 desse lado vai passar aqui para frente. Então, o 2 daquele lado vai passar aqui para frente. E o 4 desse lado aqui vai passar aqui para frente. Portanto, nós vamos colocar o 4 aqui na frente. E agora só falta balancear esse cara que está aqui, correto? Para balancear, a gente pensa assim, só tem manganês, não é? Então, vamos procurar a substância que já tem o manganês balanceado, que no caso é essa daqui. Vamos ver quantos átomos de manganês tem aqui? Vamos lá? 2 vezes 3, nós temos 6 átomos de manganês. Ora, se eu tenho 6 na direita, tem que ter 6 na esquerda. Como aqui nós só temos 1 por enquanto, tem que colocar o número 6 aqui na frente. Agora, eu quero te mostrar uma coisa. Quer ver? Olha que interessante. Você percebeu que aqui apareceu o valor 6, aqui o valor 4 e aqui o valor 2. Essa é uma equação balanceada. Mas você concorda que daria para a gente simplificar esses valores aqui, encontrando uma proporção menor inteira? Daria para nós simplificarmos isso daqui por quanto? Ora, daria para simplificar essa equação toda por 2. Se eu fizesse isso daqui, ficaria assim, ó. Onde é 6 viraria 3. Onde é 4 viraria 2. E onde é 2 viraria 1. Pronto, então agora nós temos a equação balanceada com a mínima proporção inteira. Tudo bem? Agora, eu quero te mostrar uma coisa que eu não expliquei no balanceamento, nesse procedimento daqui. Você viu que no terceiro passo, a gente ensinou a fazer a inversão. Porém, nós poderíamos também seguir uma outra ideia que muita gente conhece, que é atribuir o coeficiente 1 para a substância que tivesse o maior índice. Como assim, professor? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Presta atenção. Ó, nós vimos que esse balanceamento a gente tinha que começar pelo O. Lembra? Ele aparecia só em uma substância de cada lado e tinha o maior índice. Mas agora deixa eu te mostrar uma coisa. Ó, eu vi que o 4 é o maior valor que tem. Só que olha que interessante, se a gente pensar no 4 e pensar no 2, você concorda que esses números aqui, eles são múltiplos entre si? São ou não são? 4 e 2 são múltiplos entre si. Então, uma outra saída que você pode ter é, ao invés de você fazer a inversão, você pode atribuir 1 na frente do maior deles. Professor, não entendi. Vou te explicar. O índice do manganês desse lado é 4. O índice do oxigênio desse lado, perdão, é 2, não é? Na direita o oxigênio é 4, na esquerda o oxigênio é 2. Então, o que a gente pode pensar? Esse cara aqui da direita é o maior. Concorda comigo? É o maior. Portanto, a gente pode pegar e atribuir o coeficiente 1 para o maior. E agora eu quero que você veja uma coisa. Ó, a única substância que está balanceada é essa. Essa aqui ainda não está, essa aqui ainda não está. Então, a gente pode usar essa de referência para balancear as demais. Quer ver? Vamos lá, ó. Quantos manganês nós temos aqui? 1 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 3. Então, vou colocar aqui na esquerda 3.
Pronto. Quantos oxigênios nós temos aqui? 1 vezes 4 vai dar 4. Na esquerda tem 2, não tem? O que a gente tem que pôr aqui na frente? Coloca 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4. Qual foi a grande vantagem de fazer dessa segunda forma? A vantagem é que eu já saí com a minha equação simplificada, não é? E ó, vou ser bem sincero com vocês. É bacana vocês aprenderem esse primeiro método, né? Mas é bacana também você saber essa variação, porque quando você vai melhorando, aperfeiçoando nessa matéria, a ideia é você ir trabalhando mais dessa segunda forma que eu te mostrei aqui. Tudo bem? Agora vamos olhar a letra D de dado? Lembra que nós já tínhamos eliminado o oxigênio para balancear de início, porque ele se repetia em todas as substâncias. Só que agora, olha que coisa interessante. O maior índice do potássio é 2. O maior índice do hidrogênio também é 2. Então você concorda que deu um empate nos dois critérios? Então, teoricamente, você poderia começar por quem você quisesse, não é? Aqui, no caso, você pode começar por quem você quiser. Agora, eu vou te dar uma sugestão. Quando houver esse empate e mais o outro empate, eu dou preferência, tá, para o metal. Eu dou preferência para o metal. Ele te ajuda. É melhor você se livrar logo no começo do metal, porque o balanceamento vai ficar mais fácil. Então, preste atenção, ó. Eu vou balancear pelo potássio. Vou seguir aquele método tradicional. Aqui nós temos 2 potássios, aqui eu só tenho 1 potássio. Vou até colocar umzinho aqui para você, ó. Vou até colocar umzinho aqui para você. Tudo bem? Esse 1 daqui da direita passa aqui para frente. Vamos colocar o 1 aqui na frente. E esse 2 daqui da esquerda passa aqui para frente. Vamos colocar o 2 aqui. E agora a única que falta a gente balancear é essa substância, não é? Vamos balancear pelo hidrogênio? Vamos lá? Quantos hidrogênios nós já temos nessa substância que está balanceada? Nós temos 2 átomos de hidrogênio. E aqui nós já temos quantos? 2 também. Então basta colocar o valor 1 aqui na frente. Aí você fala, Rui, mas e o oxigênio? Cara, eu tenho certeza que o oxigênio foi automaticamente balanceado. Quer ver? Quantos Os nós temos aqui? 2. E aqui na esquerda? 1 aqui mais 1 aqui, nós temos 2. Então pronto, está balanceada. Viu como que é fácil fazer balanceamento? É muito tranquilo, basta você seguir esse método aqui. Agora, é claro, eu não poderia ficar só nesses exemplos mais simples. Vamos trabalhar com aqueles que te dão um pouco mais de desafio. Vamos lá? Então dá uma olhada nessa letra E. Acompanha comigo. Nós temos 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos analisar por quem nós vamos começar? O carbono aparece nessa substância e aparece nessa. Legal, aparece em 2. O hidrogênio aparece nessa e aparece nessa substância. Legal também, só aparece em 2. Agora o oxigênio aparece nessa, nessa e nessa. Moral da história, não comece pelo oxigênio, esquece o oxigênio. Ou é C ou é H. Como deu empate, a nossa preferência é por aquele que tiver o maior índice. E quem tem o maior índice comparando carbono e hidrogênio? Ora, quem tem o maior índice aqui no caso é o hidrogênio, que equivale 4, certo? Aqui é 4 e aqui na direita é quanto? É 2, certo? Então, ó, você tem 2 opções para fazer esse balanceamento. Vamos seguir aquela regra dos múltiplos, só para a gente praticar um pouquinho? Vamos lá, ó. Como eles são múltiplos entre si, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar o valor 1 na frente do maior. E o maior é esse daqui. Então, eu atribuí o valor 1 na frente do maior. Agora, você concorda que todas essas substâncias aqui não estão balanceadas? Todas não estão. Então, a gente vai ter que executar esse balanceamento, não é? Como é que fica esse negócio? Bom, vamos fazer aqui. Como é que fica esse balanceamento? Vamos contar. Quantos carbonos nós temos aqui? 1 vezes 1 vai dar 1. Então, a gente coloca 1 na frente do carbono, já que aqui eu tenho 1 também, certo? Quantos hidrogênios nós temos aqui? 1 vezes 4 vai dar 4. Então, peraí, se eu tenho 4 na esquerda, tem que ter 4 na direita. Portanto, que número que a gente vai colocar aqui na frente? Tenho que colocar 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4, que é a quantidade que eu queria. Agora só falta balancear o oxigênio. Então, eu vou usar essas daqui da direita para contar quantos oxigênios tem. Quer ver? Vamos lá, ó. 1 vezes 2, aqui nós temos 2 oxigênios. 2 vezes 1, aqui nós temos 2 oxigênios. Portanto, ao todo nós temos 4 oxigênios. E aí eu pergunto para você, o que a gente vai colocar aqui na frente?
Ora, se eu preciso de 4, a gente vai colocar a metade. Nós vamos colocar 2. Eu até poderia te dizer uma coisa para você aqui, tá? Que vai ser muito útil daqui para frente. Você lembra que eu queria 4 átomos de oxigênio na direita, né? Que é a quantidade que nós tínhamos aqui. 4. Então, ó, o que você sempre vai colocar? Você vai colocar 4 dividido pelo número que está aqui, no índice desse elemento. O índice não é 2? Então vai ser 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Você fala, nossa, Rui, mas isso eu já tinha visto, é muito fácil, né? Concordo, é fácil. Porém, e quando for fracionário, né? Seguindo essa regra, você vai conseguir chegar na fração perfeita, sem ter dificuldade nenhuma, tá? Então vamos lá, vou te ajudar em outros exemplos. Vamos fazer a letra F? Vamos lá? Ó, a letra F fala bem assim. Nós temos aqui carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos ver por quem começar? O carbono aparece nessa substância e aparece nessa, ok? O hidrogênio aparece nessa e aparece nessa também. Ah, professor, mas aqui tem hidrogênio nessa parte e daqui. Esquece isso, cara, esquece. Finja então que essa fórmula aqui é C2H6O. Ótimo, finge que é C2H6O. Fica mais fácil de você fazer, tudo bem? Eu vou inclusive seguir esse número para eu poder resolver o balanceamento, certo? Vamos lá, ó, vou até riscar essa fórmula daqui de cima. Vou riscar a de cima. Vamos lá? Acompanha. Então, ó, o carbono só aparece nessa e nessa, o hidrogênio aparece nessa e nessa, tudo ok. Agora o oxigênio aparece em todas, aqui, aqui, aqui e aqui. Então não vamos começar pelo oxigênio. Ou é hidrogênio ou é carbono. No caso, a gente dá preferência para quem tem o maior índice, que no caso quem que é? O hidrogênio, certo? O hidrogênio. Agora deixa eu te mostrar uma coisa, preste atenção. Aqui nós temos 6 hidrogênios, aqui nós temos 2. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Bom, se você for pensar, eles são múltiplos, não são? Vamos aplicar a regrinha dos múltiplos. Coloque um na frente do maior. O maior é esse daqui, que tem 6 hidrogênios. Então eu vou colocar o valor 1 aqui na frente. Tudo bem? E agora eu vou fazer contagem. Quer ver? Quantos carbonos nós temos aqui? Multiplica. 1 vezes 2 vai dar 2. Então a gente vai colocar aqui 2 na frente do gás carbônico. Fechou? Agora vai lá, ó. Quantos hidrogênios nós temos aqui? 6. Se eu tenho 6 na esquerda, tem que ter 6 na direita. Que número que eu vou colocar aqui na frente? Coloque o valor 3. Lembra? É 6 dividido por 2. Vai dar 3. E agora eu vou contar os oxigênios. Quer ver? Na direita, 2 vezes 2, nós temos 4 oxigênios. 3 vezes 1, nós temos 3 oxigênios. Então, ao todo, nós temos 7 átomos de oxigênio, não é? Se nós temos 7 na direita, nós temos que ter 7 na esquerda. Presta atenção, aqui nós já temos 1 oxigênio, então só está faltando 6. Se está faltando 6, quanto é que a gente coloca aqui? 6 dividido por 2, que é quanto? 3. Então, pronto, está balanceada a nossa equação. Percebeu? Não é nada difícil, nada difícil. Então agora nós vamos para a letra G. Vamos lá? Letra G. Acompanhe comigo. Ó, temos carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono aparece nessa e nessa daqui, ok. O hidrogênio aparece nessa e nessa substância, ok. E o oxigênio aparece nessas 3. Então não comece pelo oxigênio. Não sei se você percebeu uma coisa interessante, né? Mas essas equações que eu estou apresentando para você, todas essas daqui, são equações de combustão. O que é basicamente uma combustão? É a queima de um material. É você colocar um combustível para reagir com oxigênio, produzindo óxidos. Então, por exemplo, o carbono, ele virou o CO2. O hidrogênio virou água, tudo bem? Na equação de combustão acontece a formação desses óxidos. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa, né? Você viu que nas combustões a gente nunca vai começar balanceando pelo oxigênio. Então, viu uma combustão, você sabe que o oxigênio você vai deixar por último, tá? Agora, a gente vai fazer esse outro. Quer ver? Vamos lá. Nós temos que decidir entre carbono e hidrogênio. É fácil, a gente aprendeu que vai decidir pelo maior índice, que no caso é do hidrogênio. Aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 2. De novo, vale aquela regrinha dos múltiplos, né? O que a gente faz? Como os números são múltiplos entre si, eu vou atribuir o valor 1 na frente do maior. E o maior aqui no caso é o 18. Então a gente vai colocar 1 na frente dele. Ok? Agora a gente vai fazer a contagem de todo mundo. Quer ver quantos carbonos nós temos aqui? Multiplica. 1 vezes 8 vai dar 8. Como na direita só tem 1 por enquanto, o que nós vamos colocar aqui? Vamos colocar 8.
Perfeito. Agora eu vou contar os hidrogênios. Quantos hidrogênios nós temos aqui? 18. Então tem que ter 18 na direita também. Como aqui é de 2 em 2, que número que a gente vai colocar? 18 dividido por 2, que dá 9. Excelente. Agora vamos balancear o oxigênio. Como é que vai ficar isso daqui? Vamos contar. 2 vezes 8, aqui nós temos 16 oxigênios. 9 vezes 1, nós temos 9 oxigênios. 16 mais 9 vai dar quanto? Vai dar 25. E agora entra aquilo que eu falei para você. Bom, quanto que a gente vai colocar aqui na frente? Bom, segue aquela regra que eu te falei. Eu não quero 25 ao todo, então você coloca quanto aqui? Coloca 25, que é o que você quer, dividido por quanto? Por 2, que é o valor do índice do oxigênio. 25 dividido por 2 vai dar a quantidade. Porque 25 sobre 2 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 25, que é a quantidade que você queria. Então, quando você tiver uma quantidade qualquer, lembra, se aqui eu tivesse N oxigênios, o que a gente colocaria aqui? N sobre 2. É a quantidade que eu quero dividido pelo índice dele. Rui, mas e se aqui fosse ozônio? Então seria 25 dividido por 3. E se fosse N oxigênios ao todo e aqui fosse ozônio? Seria N, que é o total, dividido por 3. É assim que você vai fazer. Sempre a quantidade que você quer, tá? Vou até colocar aqui para você, para ficar melhor, ó. É sempre a quantidade que você quer, tudo bem? Ou seja, é o total, tá? Dividido por quem? Dividido pelo índice do elemento que tem na substância. Acabou, ok? Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Nessa mesma questão que a gente viu que deveríamos começar pelo hidrogênio, tá? Você notou que aqui deu uma proporção que não era inteira, né? Deu uma proporção não inteira. Se a gente quisesse a proporção inteira, teria que pegar essa equação inteira e multiplicar por quanto? Por 2. Se eu fizer essa multiplicação, vai ficar assim, ó. 2, 25, 16 e aqui vai ficar 18. Essa é a mínima proporção inteira. Agora, olha que interessante. Se eu tivesse seguido aquele método tradicional da inversão, ó, o 18 eu passo para cá, tudo bem? O 18 eu passo para cá e o 2 eu passo para cá. Olha como é que teria ficado isso daqui, ó. Já vou colocar. Esses dois estariam balanceados. Vamos fazer contagem? Ó, quantos carbonos eu tenho aqui? 2 vezes 8 vai dar 16. Então, na direita tem que ter 16. Como aqui só está aparecendo de 1 em 1, nós temos que colocar quanto? 16, certo? E aqui o outro, ó, os oxigênios. 16 vezes 2 vai dar 32. 18 vezes 1 vai dar 18. 32 mais 18 é 50. E o que a gente vai colocar aqui? 50 sobre 2. E o que é 50 sobre 2? É exatamente 25. O que eu queria que você percebesse? Nesse caso, fazer pelo método tradicional saiu direto no mínimo inteiro, enquanto que o outro, pelo método que a gente está acostumado agora, saiu numa proporção fracionária. Se você perguntar para mim, Rui, qual dos dois você prefere que eu faça? Eu vou dizer esse daqui, tá? Eu prefiro que você faça mesmo com fração, porque os vestibulares vão cobrar assim de você. E é fundamental que você entenda esse balanceamento. Ok? Agora vamos para o nosso desafio final para acabar essa nossa aula. Vamos lá? Preste bem atenção. O último desafio seria para essa equação que você está vendo aqui, tá? Que seria a combustão do FeS2. Bom, como eu te disse, a combustão origina óxidos. O ferro virou o óxido de ferro 3 e o enxofre virou o dióxido de enxofre. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Como que seria o balanceamento? Vamos escolher o elemento para começar? O ferro aparece nessa e nessa substância. Legal para você começar. O enxofre aparece nessa e nessa substância. Legal também para você começar. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. E o oxigênio? Cara, o oxigênio não, porque na combustão, lembra? Ele aparece em muitas substâncias. Não é interessante começar pelo O. Ou é o ferro ou é o enxofre. A gente dá preferência para aquele que tiver o maior índice. Porém, nesse caso, perceba, o maior índice do S é 2. E o maior índice do ferro também é 2. E aí entra aquele detalhe que eu te expliquei. Quando desse empate em tudo, dê preferência para o metal. Cara, dê preferência para o metal. Quando der empate em tudo, dê preferência para o metal. Então, no caso, a minha preferência é pelo ferro. Vamos lá? Eu vou começar o balanceamento pelo ferro. Aqui nós temos 2 ferros, aqui eu tenho 1 ferro. O que a gente vai fazer? A inversão. Esse 2 daqui da direita vai passar aqui para frente. Então, vou colocar um 2zinho aqui. E esse 1 do ferro aqui vai passar aqui para frente. Vou colocar um 1 aqui. Perfeito, balanceamos o ferro. Agora vamos balancear os demais. O próximo elemento da lista é o enxofre. Quer ver?
Quantos enxofres nós temos aqui? 2 vezes 2 vai dar 4. Eu tenho 4 enxofres. Na direita, eu só tenho 1. Portanto, o número que nós vamos ter que colocar aqui é o número 4, para igualar a quantidade de átomos de enxofre. Agora, para terminar, e o oxigênio, como é que nós vamos fazer? Vamos lá? Ó, vamos contar. Aqui nós temos quantos oxigênios? 3 oxigênios. Aqui nós temos quantos? Mais 8, não é? 4 vezes 2 vai dar 8. 3 mais 8 vai dar quanto pra gente? Vai dar 11. Então, se eu tenho 11 na direita, vai ter que ter 11 na esquerda. E agora você já sabe o que fazer. Não é 11 que eu quero? É ou não é? Então, aqui você coloca quanto? 11 dividido por quanto? Pelo índice do oxigênio, que é o índice 2. Ou seja, 11 sobre 2. Se você quisesse a mínima proporção inteira para essa equação, você teria que fazer o que aqui no caso? Multiplicar todo mundo por 2. E aí ficaria 4 aqui, ficaria 11 aqui, ficaria 2 aqui e ficaria 8 por aqui. Ok? Galera, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu sou o professor Rui Medeiros. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, segue lá, ó, @prof.ruiquímica. Nós temos muito conteúdo bacana para vocês, tá? Não esquece de se inscrever no nosso canal, porque vamos ter muitos vídeos interessantes aqui para você, sempre trazendo esses conteúdos que mais apresenta dificuldade por parte dos alunos, ok? Gente, muito obrigado, tá? Um beijão para todos vocês e, por favor, curte aí o videozinho, né? Espero que você tenha gostado. Um beijão, valeu e tchau, tchau!